Terceiro, sejam muito bem-vindos de volta. Parte 2 da nossa aulinha de Era Napoleônica. Então, vamos lá. A última coisa que a gente falou foi sobre a Santa Aliança, uma fraternidade cristã entre as nações Rússia, Prússia e Áustria, e que não tinha o apoio dos States, que eles estavam com uma política bem diferente do outro lado, porque os States estavam querendo mercado e livre comércio. Então, com esses ideais e com essa fraternidade do outro lado do mundo, não era interessante para os States. Eles estavam sentindo que eles estavam perdendo espaço, estavam perdendo mercado. Então, por isso que eles tiveram essa postura contra. Enquanto isso, vamos voltar para a França novamente. Na França, estava perto de acontecer outra revolução, que é intitulada aí de Revolução de 1830. Porque, bom, Luís XVIII tinha falecido, e com isso tinha entrado no lugar dele o Carlos X, ou Carlos X, não sei como vocês quiserem chamar. E com isso, ele teve alguns favorecimentos à nobreza e começou a não perder a popularidade, justamente por ter favorecido a nobreza. Lembra aquela que eu fiz o esquema para vocês de qual era a porcentagem dessas classes na França? Então a nobreza não era tanta gente, agradou uma parcela, mas obviamente ele já desagradou outra. Então começou uma grave crise econômica e os trabalhadores foram às ruas para tirar o Carlos X do posto de rei. E com isso aconteceu, foi conhecido como 3 dias gloriosos. E quem entrou no lugar dele foi o Luís Filipe de Orleans, que revisou a Carta Constitucional. Então eles tiraram um monarca para colocar outro. E só para vocês entenderem quem que fez parte dessa revolução, quem estava por trás dessa massa dos trabalhadores eram os republicanos e os bonapartistas. Olha quem está aqui, bonapartistas, exatamente, os bonapartistas estavam achando super interessante. Só que tenha em mente que o governo do Rei Carlos estava muito ameaçado também por ondas de censura, que eu falei para vocês que nunca ia parar de aparecer de agora em diante. Então, as ondas de censura à imprensa também fez com que ele perdesse muita popularidade com a grande massa, não é mesmo? E com isso, o Filipitos aí que entrou, Luís Filipe de Orleans, ia ficar até também ser derrubado por uma revolução, conhecida como Revolução de 1848. Nessa revolução, o capitalismo da França estava em crise e uma grande crise econômica novamente assolou o país. Então não deu outra, houve uma nova mobilização, uma nova organização e derrubaram ele. E com a queda dele, terminamos aí mais uma revolução na França. Pois é, temos algumas. E com isso vem a Segunda República. Segunda República, eu gostaria de ler uma coisinha para vocês. Na página 3, diz o seguinte, quem quiser grifar eu acho interessante. A burguesia francesa, apoiada pelos batalhões da Guarda Nacional, assumiu o poder, formando um governo provisório. Desse governo participaram figuras de destaque como o poeta, o advogado e o socialista, que tem o nome daqui, que é o Lamartine Ledru Rollin, acho que é assim que a gente pronuncia, e Louis Blanc. Então olha só que coisa que estava acontecendo. E aqui tem outra coisa que eu acho interessante, mas já está destacado na página 4, se vocês quiserem grifar, acho interessante, que é por pressões dos operários e socialistas, que é aquele pessoal que foi lá para a rua, agora mesmo, em 1830, foram criadas oficinas nacionais destinadas a combater o desemprego e a Comissão de Luxemburgo, cujo objetivo era a preparação dos projetos de legislação social e a arbitragem de conflitos de trabalho. Então, todo aquele pessoal, aquela massa de trabalhadores que foi para a rua, agora que eles teoricamente iam ser atendidos. Ok? Então, esse basicamente é como ficou conhecido esses foram os feitos dessa Segunda República. Acontece que a gente estava às margens de um segundo império aí, porque em 1848, por ampla maioria, Luís Napoleão, sobrinho de Napoleão, foi eleito presidente da República. Sério, Eduardo? Sério. Então, aí começa um segundo império, porque após alguns dias de governo, algum tempo de governo, que pensa-se que nesse momento, se os bonapartistas venceram colocando o sobrinho do Napoleão no poder, aqui tinha se estabelecido uma França 100% conservadora, uma reação conservadora total. Então, teve uma vitória para os trabalhadores recente, aos operários, e que esses mesmos trabalhadores que foram às ruas na Revolução de 1830, e agora a massa conservadora tomou o poder. E o que o Luís fez? Ele era presidente da República e não estava gostando muito disso não.
Então o que ele fez? Ele tentou imitar o tio e deu um outro golpe do 18 de Brumário, que inclusive é conhecidíssimo aí como o Karl Marx vai estar falando sobre como a história se repete, mas ela não se repete igual, ela se repete às vezes em tragédia. A história nunca se repete, se ela se repete é em tragédia. Então ele vai dizer, não vai dar certo, vocês já vão ver que não vai funcionar tão bem esse 18 de Brumário quanto do Napoleão, mas nessa pegada ele vai se transformar no imperador Napoleão III. Acontece que logo esse novo império também vai começar a ruir, porque os aliados dessa manutenção imperial vão começar a cair por diversos motivos ao redor do mundo. Entre o destaque que o material de vocês traz é o Maximiliano da Áustria, que ele vai ser executado lá pelos nacionalistas mexicanos, lá no México, pelo Benito Juárez. Então, com isso, ele vai ser derrotado. Então, lembrem-se que o Napoleão era um sucesso de campanha militar. Ele começou a perder e começou a cair. Bom, o Napoleão III aqui que assumiu o cargo de imperador do Segundo Império não era tão proeminente nas batalhas. Então, ele começou a ter os seus aliados começaram a perder, ele também começou a perder e ele sofreu uma derrota na Batalha de Sedan. Sedan não é o carro, tá, gente? Batalha de Sedan. Ele acabou prisioneiro e foi programada a Terceira República Francesa. Com isso, formou-se a Comuna de Paris. Com essa Terceira República, forma-se a Comuna de Paris. Com a Comuna de Paris, aqui tem como destaque na página 5 de vocês, que eu acho importantíssimo grifar. Que pensem que isso aqui faz um tempinho já e eu acho que os avanços são interessantes. Olha o que ela trouxe. Proibição do trabalho noturno, igualdade dos sexos, educação laica, pública e obrigatória, separação entre Estado e Igreja, autogestão de fábricas. Porém, teve uma curta duração, o governo sediado em Versalhes atacou Paris, que foi tomado, e houve violenta repressão. Então, aconteceu o que aconteceu? Após eles tirar o novo imperador, estabeleceu-se a Comuna de Paris, e essa Comuna de Paris teve como que foi essa comuna, pensem que ela foi eleita, e ela foi eleita e tomou essas medidas em pouquíssimo tempo, tomou essas medidas consideradas avançadas para a época, mas sofreu repressão e as forças de Versalhes acabaram atacando Paris e derrubando a comuna. Que houve muita repressão. Mas isso é uma outra história. Já ficou grande, já não era para ter duas, já ficou muito ter duas partes em uma aula só, mas não tem jeito, eu não vou judiar de vocês e pausar o conteúdo no meio, né? Para deixar para semana que vem. Então, espero que tenham gostado. Se vocês quiserem, não esqueçam de comentar. Se ficar com dúvida, por favor, vamos estar na live do Zoom. E é isso, pessoal. Até a próxima linha e tchau!